Eu acredito que o Procultura, ele nasce num ambiente de muita discussão em relação a diversos problemas que foram atribuídos à legislação vigente atualmente, que é a Lei Rouanet. Entretanto, eu acredito que muitos dos problemas que se tenta resolver com a legislação são, na realidade, problemas que podem ser resolvidos com atos administrativos. Esse foi um ponto importante, porque no Brasil a gente acredita que só colocando numa lei é que se resolve as coisas, né? Na verdade, às vezes essa é uma visão equivocada. Os gestores, aqueles que estão manejando os instrumentos culturais, podem fazer ações, por exemplo, com a questão da descentralização. Podem fazer ações de fomento, criar editais, como foi mostrado pelo Enilton aqui, que substituem ou que compensam certas distorções, que foram chamadas assim distorções, que é da lógica do mercado. Então, apesar do instrumento do Procultura se esforçar por colocar na letra da lei alguns mecanismos que vão, entre aspas, minimizar efeitos do mercado, às vezes o tiro pode sair pela culatra, porque a questão dos percentuais, que é uma das questões mais cruciais, ela vai fazer com que os produtores tentem pontuar ao máximo para conseguir os 100%, nem todos vão conseguir, e a complexidade da lei vai fazer com que os empresários, que hoje até têm certa dificuldade, muitos não vêm para patrocinar porque é uma legislação ainda nem tão difundida assim em alguns meios, possam também se afastar. Então, são pontos para a gente prestar atenção. O mercado, as empresas, essa palavra, a mercantilização da cultura é muito criticada. E tem uma classe de artistas que aplaude um discurso que joga totalmente para o Estado a responsabilidade de financiamento. Então tem uma parte da classe artística que acredita que realmente cultura não é mercadoria. A gente vive numa sociedade que ideologicamente muitos são contra, a arte tem esse papel questionador, e a legislação sofreu muito com isso, né? Porque as empresas foram se envolvendo no patrocínio, trazendo a sua lógica de exposição de marca, que foi muito criticada pelos artistas, e foi até caricaturizada. A gente só, como o Enilton mesmo falou aqui, a Lei Rouanet aprova milhares de projetos que são executados, mas só se lembram de pequenos casos, como Guilherme Fontes, Circo du Soleil e Maria Bethânia. Quer dizer, a pauta fica nessa discussão e não se reconhece todo o mérito que existe do outro lado, inclusive o esforço das empresas em se adaptarem, ouvirem as críticas e evoluírem com o processo. São 22 anos de evolução de todo um mercado, que não é só o mercado da cultura. As empresas se esforçam para usar o patrocínio cultural, para fazer democratização cultural, como foi o mote, por exemplo, do Instituto Votorantim durante muito tempo, né? Põe isso no discurso e tenta fazer isso na prática. São as empresas fazendo, muitas vezes, o papel de fazer a política pública, juntamente com as ONGs, que realizam coisas nas comunidades, que a gente também poderia cobrar do Estado, né? E o Estado não dá conta de tudo. Então, eu gosto muito de pensar em termos de sociedade civil, né? A sociedade civil se organizando, as empresas são parte dessa sociedade civil, assim como os artistas, os proponentes. Então, é uma coisa muito complexa para ficar reduzida a uma questão ideológica de que é dinheiro público, então não pode colocar a marca, é dinheiro público, então agora não pode ser 100%, é um absurdo. Para mim é tudo muito contraditório, né? E a gente viu que essas contradições, essas lutas ideológicas, elas acabaram se refletindo no texto do Procultura, porque foram para atender demandas específicas, né? Foi o que o Paulo Pellico colocou aqui como os puxadinhos que foram sendo criados ao longo do tempo para atender a um grupo específico, o do teatro, o outro das artes visuais. Quer dizer, a classe cultural não consegue se enxergar como um setor econômico, porque, diferentemente dos outros setores econômicos, né, da indústria, os artistas nem gostam de falar que isso é uma indústria cultural, que é uma indústria criativa. Para alguns é um palavrão, né? E é essa galera que vem aqui, enfim, dá o seu recado de uma forma até bem humorada e colocando questões importantes. A gente teve uma apresentação de teatro aqui no auditório, vieram, enfim, colocar algumas questões, mas que no fundo
podem ser atendidas dentro da... Eu acredito que na Lei Rouanet atual elas podem ser atendidas, porque já existe o Fundo Nacional da Cultura, já existe um mecanismo do Estado para direcionar diretamente os recursos. Isso vai ser preservado com o Procultura. Então, nessa questão, não muda nada, né? O que eu acho que pode sofrer uma alteração drástica é na questão do mecenato. Com o escalonamento dos percentuais de renúncia, a gente vai provavelmente perceber alguma diminuição de patrocínio em algumas áreas. Para mim isso é certo que corre o risco de acontecer. Alguns artistas vão aplaudir por uma questão ideológica, outros vão chorar porque vai secar de uma fonte e não sei se eles vão conseguir pegar da outra, enfim.